Olá, turma, tudo bom? Como conversar em sala de aula, estou aqui para passar um vídeo para vocês sobre os indicadores que nós estudamos na última aula. Então, a ideia é que a gente mostre para vocês como buscar os dados sobre a notificação de doenças, no caso da taxa de incidência, lá no DataSUS, e como que nós calculamos esse indicador, a taxa de incidência, diretamente no nosso computador, no Excel. Eu vou mostrar um exemplo para vocês, né, para responder essa pergunta. Qual município de Goiás apresentou maior risco de contrair dengue em 2019? Mas vocês podem depois replicar essa forma, né, explorando, conhecendo todos os dados disponíveis no DataSUS de acordo com o interesse de vocês, ok? Muito bem. Como eu comentei na aula com vocês, quando nós falamos de risco, nós estamos falando de quê? De incidência, tá certo? Sempre que nós falamos de risco, nós estamos falando de taxa de incidência. No caso de risco de morbidade, taxa de incidência, risco de mortalidade, taxa de mortalidade, ok? Então vamos lá. O que a gente precisa para poder calcular uma taxa de incidência? Vamos lembrando, no numerador, o número de casos novos. Okay? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é o que? Número de casos novos registrados de dengue em 2019 no estado de Goiás, certo? Por município, ok? Muito bem. Então, nós vamos entrar nesse endereço, tá certo? datasus.saude.gov.br, que já está aqui, ok? Vocês entram nele, vocês podem copiar o link lá da apresentação que vocês já têm, lá no nosso Classroom. E vai, né, então a página que vai abrir é essa daqui, com algumas notícias a respeito do DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Ele é um departamento terceirizado, então o governo paga para uma empresa terceirizada para gerenciar essas informações, ok? Muito bem. Aqui vocês vão ver que temos aqui o Tabnet. Então vocês vão descer um pouquinho e vem no Tabnet, ou seja, a gente vai tabelar na internet. Temos o Tabuin também, que é uma ferramenta onde você baixa um programa, onde você vai lá e busca os bancos de dados e tabela diretamente no Windows, tá certo? Mas nós vamos usar aqui hoje o Tabnet. Aí clicando no Tabnet, vai abrir o site com quais informações que estão disponíveis. Aqui vocês já viram algumas coisas, né? Se não me engano, com o professor Leandro, para pegar as informações brutas, né? Os números absolutos. Aqui já tem alguns indicadores prontos, assistência à saúde, epidemiológicos e morbidade, que é o caso que nós vamos utilizar aqui agora para essa taxa de dengue. Rede assistencial, fala da quantidade de serviços que estão disponíveis, estatísticas vitais, que seriam o quê? Mortalidades e nascimentos, né? Estatísticas vitais, né? Morte e nascimento, ok? Dados demográficos e socioeconômicos, que são dados populacionais, geralmente trazidos do IBGE, inquéritos e pesquisas, né, que tem inquéritos interessantes para vocês verem, são as pesquisas que são feitas com uma certa regularidade. Né? Temos o Vigitel, comentei com vocês na aula, que é feito através da vigilância de fatores de risco para proteção de doenças crônicas. É bem interessante, né? Ele são feito um sorteio de números de telefone nas capitais do Brasil, então esse inquérito é feito por telefone. Né, inclusive 2020 está sendo feito, né, que a pandemia não impede que faça esse inquérito por telefone, que alguns inquéritos presenciais acabaram sendo prejudicados, né, que é bem interessante também esses inquéritos, depois quem quiser dar uma olhadinha, tiver tempo e interesse, fique à vontade, tá certo? E tem outros dados aqui também em relação à saúde suplementar, que é em relação aos planos de saúde. Mas muito bem, vamos hoje aqui no nosso interesse, que é o quê? Procurar agora nesse exercício os dados de dengue, epidemiológicas e morbidade. Nós vamos clicar aqui e vamos pegar então os dados, doenças de agravos de notificação de 2007 em diante. Tá certo? Tem essa diferença porque às vezes muda o próprio sistema, muda as fichas de notificação, por isso que acaba separando dessa forma, ok? Então vamos lá, doenças e agravos de notificação 2007 em diante. Vai aparecer todas as listas, todas as doenças aqui que fazem parte, né, do agravo de notificação, ok? Eu vou escolher aqui dengue de 2014 em diante
E aqui é para ter o mapa. Anteriormente tinha um mapa onde vocês podiam escolher os estados, né, a área de abrangência, mas agora esse mapa não está presente. Pode ser que volte alguma atualização nesse sentido. Vou escolher aqui o estado de Goiás. E já traz então aqui notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, em Goiás. Aí agora eu vou selecionar os meus filtros. Como eu quero por município, né, que o exercício pede para a gente calcular o risco por município, então eu vou colocar aqui na linha, né, ou seja, na linha da minha tabela, vai sair, vou procurar o município, tá certo? Você percebe que tem várias opções, né, de acordo com o nosso interesse. Então eu vou buscar município de residência. Isso é muito importante quando a gente for fazer nossos filtros. Vocês vão ver que tem muita, pode ser no conteúdo ou na linha ou na coluna, a opção de município de residência ou município de notificação, município de internação. O que isso é importante? A residência, geralmente, né, em tratando de doenças infecciosas, né, doenças transmissíveis ou outras doenças, é onde a pessoa está sujeita à influência do ambiente, né? Seja, por exemplo, no caso da dengue, a presença do mosquito. No caso de trabalhar com mortalidade infantil, pode ser em relação ao ambiente, né? A questão da qualidade da água, a qualidade do sistema de esgoto. Então é importante nesse caso a gente pensar em município de residência. Se nós quisermos trabalhar com avaliar o serviço de saúde, geralmente aí é o município de notificação, o município de internação, tá bom? Então aqui vamos pôr município de residência e aqui eu vou escolher o ano de 2019. Na coluna não preciso, se a gente fosse escolher mais de um ano, por exemplo, a gente poderia colocar aqui o ano, né, que ele estava sendo notificado, mas no caso não, a gente vai pôr município de residência e o ano 2019. E aqui também eu posso fazer um filtro de várias situações, como raça, faixa etária, sexo, tá certo? No nosso caso aqui hoje a gente vai trabalhar apenas com o município e o ano de notificação. Eu vou colocar aqui exibir linhas zeradas. Isso é importante porque alguns municípios de pequeno porte, às vezes, eles podem ter passado sem notificar dengue durante aquele ano. E como a gente vai usar uma tabela onde vai ter todos os municípios por população, é importante a gente colocar a linha zerada para não ter, para ficar alinhado sempre o nome do município ao seu número de casos e a população. Ok? Então vamos pôr linhas zeradas e vamos clicar em mostra. Clicar em mostra, aparece então todos os municípios do estado de Goiás, tá ok? Se eu não me engano aqui, né, como eu já tinha feito esse exercício, apenas o município aqui de Montevidéu do Norte é que ele não teve nenhum caso notificado, tá ok? Esse código aqui é o código do IBGE do município, né, um código como se fosse um CPF do município, né, que vários documentos que vocês vão ter acesso, não só pelo DataSUS, mas do IBGE, esse é o código do município, seria o CPF do município, o RG do município, ok? Muito bem, aí para a gente poder fazer o cálculo da incidência, nós vamos levar isso lá para o Excel, né? Que vocês veem que tem essas opções de como que eu quero salvar, né? Então esse CSV seria mais ou menos valores separados por vírgulas, né? Então nós vamos salvar esse, que é esse formato que o Excel vai ler, tá ok? Se a gente quisesse trabalhar no Tabuin, que é aquele programa que eu falei para vocês, a gente copiaria com o Tabuin, que é o formato .tab. Mas nós vamos lá para o Excel aqui hoje, tá? Então clique em copia como CSV e vai abrir a forma que você salva documentos no seu computador, tá certo? Então aqui eu vou colocar dentro da aula biomedicina, vou colocar então aqui dengue GO, só para poder identificar minha planilha. Muito bem, então agora eu já tenho os números de casos notificados em 2019 e preciso do que agora? Então eu tenho o numerador da minha fórmula. Então eu preciso agora do dado populacional, tá certo? Vamos lá. Eu vou voltar aqui lá para aquela primeira tela aquela segunda tela, na verdade, do DataSUS, onde eu vou precisar do que agora? Estatísticas vitais. Desculpa, eu vou precisar de dados demográficos, né? Porque a população de 2019, ok? Estado de Goiás.
Então, eu vou pegar aqui a população residente. Aqui tem várias opções, né? Vocês vão ver que tem as opções do censo e projeções intercensitárias até 2012, ou seja, quando a gente quer trabalhar com dado que foi realmente contado, seria o censo, né? Que o último que nós temos foi 2010, tinha um previsto para 2020, por vários motivos acabou sendo adiado, está previsto novamente para 2021. Entre esses períodos, são projeções que são feitas de acordo com taxa de natalidade, taxa de mortalidade, são feitas essas projeções, tá certo? Então, dados específicos em relação à renda, em relação à escolaridade, analfabetismo. O último dado que nós temos realmente é o de 2010, tá certo? Muito bem. Como a gente quer para 2019, a gente vai utilizar essa aqui, a estimativa de 92 a 2019, utilizada pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que determina as cotas do Fundo de Participação dos Municípios. Então, seria a estimativa oficial, né, que quando se trata de divisão de recursos, é a estimativa que é utilizada. Tá certo? Vamos selecionar aqui a estimativa de 92 a 2019 e o estado de Goiás. Então, vou fazer uma tabela da mesma forma, com as mesmas características. Vou pôr aqui a linha, o município e o ano de 2019. Vocês percebem que o filtro é bem menor, né? Não tem faixa etária, não tem sexo. Então, se a gente quisesse calcular um indicador por faixa etária ou sexo, eu teria que pegar algumas outras projeções, tá vendo? Tem essa opção aqui de sexo, grupos de idade, né? Aqui já é por município, aqui é só por unidade da federação, entendeu? Então, dependendo do que vocês querem calcular, se quiser calcular uma taxa específica por sexo ou por faixa etária, por exemplo, teria que utilizar uma outra projeção, tá bom? Projeção de população residente. Então, vou aqui novamente, estado de Goiás, linha município, ano 2019, coluna não ativa. Então, a coluna a gente não precisa também optar. Então, pronto. Então, aqui eu tenho, novamente, vocês percebem que tem aqui a identidade, como eu falei com vocês, né? Do município e a população estimada para 2019. No caso, para o estado de Goiás, de 7 milhões e 18 mil habitantes para 2019. Deve estar um pouco aí acima já para 2020. Vou copiar como CSV. Tá, aqui já buscou a minha pasta. Vou colocar a população Goiás. POPGO. Muito bem, agora eu tenho então o meu numerador e o meu denominador, certo? Vou clicar aqui, vou abrir as duas planilhas, né? No computador de vocês, vejam como vocês fazem para abrir. E tem então minhas duas planilhas para nós trabalharmos e calcularmos nosso indicador. Então, vocês vão ver que essa planilha que onde você baixa, ela tem aqui todas as informações, né, do conteúdo dela, casos prováveis, período de 2019, né, o estado de Goiás. Então, é interessante que se tiver alguma dúvida, se eu peguei o dado certo, é que a gente sempre pode retomar e procurar nesse cabeçalho. Só que lá no final, né, lá embaixo dos 246 municípios, tem toda uma informação que a gente não tem, é importante para poder mostrar como que os dados são trabalhados, né, a origem dos dados, mas que na prática a gente acaba não usando, tá certo? Então eu vou apagar essas linhas para poder facilitar meu trabalho aqui no Excel. Então eu vou apagar aqui tudo em relação à fonte aqui, ok? Se eu for publicar esse dado depois, né, se eu quero levar isso para algum trabalho, publicar no congresso, alguma coisa, claro que é interessante você levar principalmente manter essa informação. Mas você vai colocar lá embaixo da sua tabela que você for colocar no seu trabalho. Não precisa ter aqui no nossa planilha para nós fazermos esses cálculos, ok? Então eu vou simplesmente apagar, eu seleciono todos aqui e apago, certo? O município ignorado também, essa linha aqui eu vou apagar. E vou deixar o total aqui para a gente ver também a incidência geral no estado de Goiás. O município que está zerado aqui, que é Montevidéu do Norte, eu vou trocar esse tracinho e vou colocar um zero. Né? Porque a gente vai fazer um cálculo de uma fórmula, então se ele não tiver um valor numérico, ele vai acusar um erro depois.
Muito bem, eu vou apagar também aqui essas informações aqui de cima, né? Só para poder a gente ficar com a planilha nossa um pouquinho mais limpa. Eu sei que é referente ao estado de Goiás e a 2019. Muito bem. Por que aqui está caso provável, né? Eu acho que o professor Leandro falou lá quando falou sobre o sistema de notificação. As doenças transmissíveis, elas são notificadas apenas simplesmente quando é provável, né? E claro, depois que é feita a confirmação, também ela é notificada. Por quê? Porque a gente muitas vezes não é possível esperar a confirmação daquele caso para que sejam feitas medidas de controle, tá ok? Então as notificações são casos suspeitos, casos prováveis, para que já alerte a vigilância epidemiológica e outros sistemas de vigilância para que possa ser feito um bloqueio mesmo antes que esse caso se confirme. Caso isso não se confirme, perfeito, ótimo, mas caso se confirme, o bloqueio, as ações já estão sendo feitas, tudo bem? Muito bem. Agora vamos trazer o que? Nosso dado da população para cá, tá ok? Então aqui nós temos também os 246 municípios do estado de Goiás. Eu vou copiar, vou apagar também aqui essas 3 linhas superiores. Vou copiar essa coluna e levar para essa coluna onde já tem meus casos prováveis. Então eu vou apertar aqui Ctrl C, selecionei aqui, né, a coluna apertando no título dela, no B aqui, na letra dela, identificação. Aperto Ctrl C, trago para cá, Ctrl V. Okay? Então agora eu tenho a população de cada um dos municípios e a população. Certo? Então aqui nós vamos calcular a nossa taxa de incidência. Vou aqui TI. Como que nós vamos calcular? Nós vamos pôr uma fórmula aqui no Excel para fazer isso para nós. Certo? Então eu vou pôr aqui o sinal de igual, clicar aqui na célula que contém o valor das notificações. Eu posso digitar também aqui B2, Vou pôr o sinal de divisão, que no Excel é essa barra, ok? E posso clicar diretamente aqui no C2 ou então digitar qual que é onde está o valor pelo qual eu quero dividir. No caso de Abadia de Goiás, eu vou clicar na célula C2, tá certo? Muito bem, se eu der Enter, aqui ele vai dar esse valor para mim, de 0,01744. Né? Mas como vocês lembram da fórmula, a fórmula da incidência ela multiplica por um fator, uma potência de 10, correto? Então, a gente vai multiplicar aqui esse valor também para que fique um valor mais fácil de interpretar, um valor mais fácil de enxergar, ok? Então, a gente vai multiplicar, aqui no Excel o sinal de multiplicação é o asterisco, eu vou multiplicar por 1000. Ok? Então, eu tenho o valor da taxa de incidência para a Badia de Goiás. O que significa isso? 17,43 casos a cada 1000 habitantes. Okay? E esse valor, qual que é o valor que eu vou multiplicar, professor? Bem, na verdade, não tem uma regra definida para isso, tá certo? Só que quando eu estou orientando alguns alunos, principalmente quando é um indicador que às vezes não é tão comum de usar, né, uma incidência de uma doença que não é tão comum, tem dois fatores. A gente usa essa taxa de incidência para quê? Para a gente poder comparar. Vocês lembram que a gente tem a opção de trabalhar com números absolutos, certo? E taxas. Qual que é a importância dos números absolutos? A gente conhecer, né, a magnitude daquele caso, daquela morbidade na população. Só que se eu quero comparar, ele para mim não é suficiente. Por quê? Porque ele não leva em conta a população daquele local. Então, se eu for comparar, como no nosso exemplo aqui são vários municípios, eu vou ter que sempre utilizar o mesmo fator de multiplicação. Tá certo? Não adianta eu querer utilizar 1000 aqui para a Badia de Goiás, para Águas Lindas, não. Eu vou utilizar 10.000 porque a população é maior, ou vou utilizar 100 porque a população é maior. A comparação ainda vai ficar prejudicada, mesmo fazendo essa divisão. Então, a primeira coisa que eu oriento é procure artigos sobre esse agravo que você vai estar estudando para saber qual foi o fator que foi multiplicado. Por quê? Porque no final das contas, se você estiver escrevendo um resumo ou um artigo, você vai utilizar na discussão a comparação com outros resultados.
Então você tem que conhecer qual é o fator que é utilizado em outros exemplos na literatura para poder você também utilizar. Segundo, para que seja um número inteiro, né? Para que não fique, a maioria dos seus casos que você vai comparar, fique um número menor que zero, tá bom? Essa é uma opinião, uma sugestão que eu sempre dou para os alunos que eu estou orientando. Muito bem. Vamos aqui então, agora a gente tem esse valor, 17,43. Vou reduzir as casas decimais aqui para duas casas, né? A gente aqui no Excel, a gente aqui nessa parte do número, a gente consegue reduzir aqui as casas decimais, ele já faz o arredondamento automático. E agora eu vou puxar essa fórmula para outras linhas, tá certo? Eu posso simplesmente puxar aqui e levar até o final, né? Até a linha que é o último município. Eu posso utilizar essa alçazinha aqui, que é esse quadradinho, quando fica esse X, eu dou um clique duplo, e ele vai copiar a fórmula automática até a última linha que está adjacente aqui do seu lado, tá certo? Então a gente tem aqui para o estado, temos a taxa de 17,46, vocês percebem que a fórmula copiou, para todas as linhas a fórmula copiou, né? Muito bem, agora qual que é o município que tem a maior taxa? Eu posso vir aqui procurar um por um, ou eu vou inserir um filtro, tá certo? Como que eu ponho esse filtro no Excel? Nessa primeira linha aqui, eu posso clicar aqui no 1, eu selecionar o título da coluna, né? E por vir aqui em dados, eu vou inserir um filtro aqui, certo? Percebam que aparece essa alcinha aqui, né? Um botãozinho ao lado de cada uma dessas colunas, e a partir daqui eu posso filtrar, né? Eu posso selecionar os municípios de acordo com a população, de acordo com os casos, ou eu posso vir aqui e também pedir para classificar do menor para o maior, ou do maior para o menor. Eu queria saber o com maior risco, então eu vou pôr do maior para o menor. Tenho então que o município de Posse, tá certo? Lá no norte do estado de Goiás, né, quase divisa com a Bahia, ele apresenta 58,21 casos a cada 1.000 habitantes. Então, ele foi o município com maior risco de infecção de dengue em 2019, no estado de Goiás. Temos a resposta, então, para o nosso exercício. Tá certo? Vamos olhar aqui agora, né, só para vocês terem uma ideia, os municípios maiores do estado de Goiás. Né? Então, em termos de população, se a gente colocar do maior para o menor aqui, a gente vê aqui primeiro ficou do menor para o maior, o município com menor população do estado é a Anhanguera, é na divisa lá com Minas Gerais. E se a gente colocar do maior para o menor, aqui temos o estado de Goiás, né? Primeiro, que é o total. O município de Goiânia, com 1.500.000, né, estimado para 2019, apresentou uma taxa de 22,93, com 34 mil casos. Logo depois Aparecida, tá certo? E vamos ver qual foi o município que teve o maior número de casos. Provavelmente também vai ser Goiânia, não vai mudar muito, né? Mas quando a gente divide pela população, a gente percebe que ela não é onde é que tem maior taxa de incidência. Tá certo? E aqui a gente consegue então fazer explorar esses casos aqui para conhecer, né, os dados em relação à dengue no estado de Goiás. Certo? Então vocês podem trazer tudo isso, vocês podem utilizar todas as diversidades de informações que nós temos aqui no Tabuin para poder calcular e conhecer. Né? Eu sei que o pessoal da graduação tem muito tempo, então vocês explorem bastante isso aqui, né? Queiram conhecer outros tipos de agravos, né? A realidade do estado de Goiás, não sei se todos aqui são do estado de Goiás, na verdade, né? É um exemplo que a gente usa muito para a universidade estar aqui, mas vocês podem estudar isso em relação à origem de vocês, ao município de vocês viram que pode escolher o município de vocês, os municípios vizinhos, das mais diversas agravos aqui. Então vocês vão lá, estão estudando sobre leishmaniose lá no parasita, vamos conhecer qual que é a leishmaniose aqui da minha região, vem cá, trabalha com notificação de leishmaniose. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado, espero que esse vídeo seja bem interessante para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou fazer um outro vídeo em relação à taxa de mortalidade, tá certo? Vou encerrar por aqui e logo a gente retorna. Um abraço, tudo de bom para vocês.